quando eu digo que tem os assuntos que vocês adoram, e eu também, é porque a nossa dupla querida está aqui hoje. Eu adoro as segundas-feiras que a gente começa a semana com eles e com o nosso quadro Sabor e Saúde. Olha lá, e o tempo passou e eles estão de volta, coisa boa. Olha nós aqui outra vez. Olha que, né, deu né, porque até outro dia eu ainda tava com aquela receita anterior da última vez da Malu, que foi um espetáculo. Verdade. Nosso nutrólogo, Dr. Roberto Navarro, bem-vindo. Obrigado, Carol, muito obrigado. Nossa chefe Malu Lobo, bem-vinda. Obrigada, oi gente. E com esse friozinho. Não, e gente, em 2020 sendo 2020, né, porque até o mês de agosto tá voando, né? Pois é, que normalmente demora, que a gente fala. Esse ano tá realmente... que bom que eu acho que muita gente que nos acompanha e sabe, né, esse trabalho sério aí que a gente faz com a ajuda de vocês, nossos convidados sempre, para usar o tempo de forma inteligente e de forma bacana. Então, neste momento, assista o Você Bonita, que essa é uma escolha que certamente vai fazer diferença, porque o nosso tema de hoje é um tema sério, é um tema importante e Dr. Roberto vai contar como a gente pode, através da alimentação e de bons hábitos, prevenir o câncer, né? O que hoje os estudos já mostram, né? Claro que ainda, eu imagino, não temos resposta para tudo, mas que boa parte vocês já conhecem, né, já tem um caminho andado, sim. E o tema é seríssimo, Carol, até porque o câncer é a morte causa de morte maior no mundo é câncer, é o primeiro lugar. Puxa. No Brasil, a segunda causa de morte é o câncer, só perde para a doença cardiovascular. Nossa. Então é um tema sério e alguns dados interessantes. Por exemplo, a gente sabe que com bons hábitos, além da alimentação, a gente vai falar muito da alimentação, mas se a gente somar uma alimentação correta, somado a uma atividade física frequente, ao controle do peso e a evitar o tabaco, essa união dessas estratégias pode diminuir em até 70% o risco de você ter um câncer. Uau. Isso é um númerozinho de quase 3 a 4 milhões a menos de pessoas por ano no mundo com câncer. Então a gente tem que levar isso a sério e acredite, Carol, uma dieta inadequada, uma alimentação ruim, ela pode contribuir com 35% do risco de você desencadear o câncer. E acredite, o tabaco que a gente fala, puxa, faz mal, dá câncer, 30% dos cânceres tem a ver com tabaco. Nossa. Chance de desenvolver câncer. Ou seja, uma má alimentação é pior do que fumar, tá? Em termos de estatística. Então, embora em volta dessa estratégia, como é que eu diminuo o risco, né? Como é que eu faço para ter menos chance de uma célula minha se cancerizar? Vamos contar tudo, tem ilustração, tem a receita da Malu, que é uma torta daquelas que a gente ama, bem cremosa, de espinafre. Exatamente. Exato, e usando diversos alimentos que são importantes hoje para a prevenção, né? Então, a gente... O que acontece hoje, né? Hoje as pessoas elas consomem muitos refinados, muito amido, né? Em forma de farinhas, de açúcares. Então, o que a gente veio fazer? A gente veio mostrar que dá para você comer bem, de maneira saudável e sustentável, né? Quer dizer, uma alimentação que você consegue ter no seu dia a dia, não fica aquela comidinha de dieta, né? É uma vegana? De prevenção. Malu ela é também? vegana. Tá. Ela é vegana por quê? Porque um dos problemas que o doutor vai acabar falando é sobre a digestibilidade, né? Então, alimentos com proteína animal às vezes são mais de difícil digestão. Tá. Não que não possa, né? Mas a opção hoje foi de trazer um alimento que seja uma digestão fácil, com bastante fibra, né? A gente está usando bastante fibra aqui, que vai ajudar a ser o alimento, né? A diminuir o risco também do câncer de intestino. Olha que interessante. Exatamente. E ingredientes que a gente tem em casa. Inclusive, a gente vai brincar até com um aproveitamento integral de alimentos hoje, que a gente vai usar uma parte do alimento que, em geral, as pessoas jogam fora. Então, não dá para piscar. Não. Vamos começar, doutor Roberto? Você pediu, então, que a gente preparasse aí o material para falar da questão dos nutrientes? Isso. Antes de passar rapidinho esse material, primeiro que as pessoas entendam em casa, uma célula que a gente considera cancerígena é uma célula que começa a se automultiplicar indefinidamente. Então, quais os fatores podem contribuir para isso? Então, a célula tem um núcleozinho dela central ali que tem alguns
que tem o cromossomo e tem o DNA. Esse tal DNA é um código de barra interno da célula que codifica toda a função dela. Inclusive, quando a célula se multiplica, ela envelhece e tem que vir outra nova no lugar, nessa multiplicação, o DNA tem que passar para essa nova célula intacto, com o mesmo código, sem sofrer qualquer tipo de mutação. E os fatores que levam a um câncer são fatores que levam à mutação desse DNA da célula. E a gente ainda tem uma chance. Toda vez que uma célula se multiplica errado, a gente tem maneiras de fazer essa célula não progredir. Falar, opa, a célula se multiplicou errada, para por aqui, chama apoptose. Tá. Então, ou mecanismo de reparação também. Às vezes o DNA ele é transcrito errado e vem algo que repara para ficar normal como era. Então, a gente tem toda essa chance. Então, primeiro, o que pode trazer mutação do DNA? Então, todos os fatores ambientais que influenciam nisso são as químicas ambientais, né, os metais pesados, a produção excessiva de radicais livres dentro do corpo, que a gente chama de estresse oxidativo, alguns fatores como tabaco, que vão, de algum modo, interferir nesse mecanismo. Se isso ficar falho, aí o câncer vem. E a gente também pode diminuir a progressão do câncer, ou seja, uma vez que eu comecei uma célula cancerígena, começou a se multiplicar, isso pode ser mais lento com a interferência de alguns alimentos. Então, o que a gente sabe? Que, bom, quais os nutrientes dos alimentos, qual parte dele pode ser responsável em evitar estresse oxidativo, em evitar a mutação do DNA, em otimizar a reparação da célula. Então, a gente sabe que tem já alguns minerais e vitaminas envolvidos nesse processo, então ácido fólico, né, a vitamina A, o zinco, o selênio. A gente sabe que existem compostos chamados bioativos nos alimentos, Carol, que não são classificados de vitaminas ou minerais. São chamados de compostos bioativos ou fitoquímicos. Aí é uma gama enorme, né? Carotenoides, polifenóis. Aí o que eu fiz? Trouxe aí pelo menos alguns exemplos deles. Tá? Que aí eu pedi para a produção fazer um quadrinho aí de falar qual é o mineral, qual é a vitamina e qual fitoquímica e em qual alimento ele está. Só para a gente ter uma ideia melhor sobre isso. Principalmente fibras, viu, Carol? Primeiro alimento, primeira parte do alimento que comprovadamente se mostrou protetora do câncer do aparelho digestivo, do intestino, foram as fibras. Que interessante. Então a fibra, ela é, porque todas as fibras de um modo geral, porque imagina passando pelo seu intestino o alimento com alguma química. Então, seja um agrotóxico, seja compostos chamados as nitrosaminas, são compostos, né, chamados aminas heterocíclicas. Elas são altamente agressivas para a célula do intestino, para a mucosa intestinal. E a fibra evita esse contato direto da química com a própria mucosa intestinal. Então, ela faz com que essa substância seja eliminada pelas fezes e não tenha um contato com tanto tempo com a mucosa intestinal. Esse foi o primeiro mecanismo que se descobriu de proteção contra o câncer do aparelho digestivo, principalmente do intestino, que é uma alimentação rica em fibras. Mas pode colocar aí a produção. Eu ia te perguntar também, doutor Roberto, antes da gente mostrar, a relação da questão do ganho de peso e da obesidade com o câncer. Hoje vocês também entendem que isso pode fator. Caminhar junto. Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Emagrecer e não engordar, manter o peso, já é uma prevenção também. Já é uma prevenção. A obesidade, ela está ligada, obesidade, sedentarismo, tabaco e má alimentação. São os fatores que a gente mais sabe que influenciam. Por exemplo, os contaminantes ambientais, Carol, que a gente se preocupa, né, agrotóxico, né, o álcool, isso responde por menos de 5% de fator para desencadear câncer. Entendi. Então, realmente, e a obesidade em si, se eu estou com peso excessivo, ela aumenta o risco de câncer na mulher, de mama, de colo de útero. Por processo inflamatório, né? Por processo inflamatório. E no homem, mais câncer de próstata, mais câncer do cólon, do intestino. Então, a obesidade, realmente, o controle do peso está naquela estatística que eu falei. Controle do peso, mais abstinência do tabaco, alimentação adequada, diminui em 60% até 70% o risco de câncer. É muita coisa. Vamos começar então, doutor Roberto vai lendo pra gente. Eu separei só alguns para não tomar muito tempo, porque são muitos componentes, né? Por exemplo, o ácido fólico encontrado no espinafre e no aspargo, a vitamina A encontrada aí nos ovos, iogurte natural, são compostos que podem diminuir o risco de câncer, beta-caroteno aí, nos vegetais, amarelo alaranjados, as fibras, que eu não tem como não citar, né? Presente aí nos vegetais, nas hortaliças, né? Na casca das frutas, nos cereais integrais.
A luteína, muito estudada, e o próprio licopeno. Por exemplo, ingesta de licopeno em homens se mostrou diminuidora do risco de câncer de próstata, desde que seja o tomate aquecido, tá? O dialil sulfeto da cebola e do alho, aí cebola e alho, gente, temperos que a gente usa no dia a dia. Sulforofano, que é um grupo grande de substâncias presentes nas crucíferas, né? Brócolis, couve, a curcumina, aí encontrado na cúrcuma, na mostarda. E aí vai, tem as catequinas do chá verde, tem muitos outros grupos. Carol, isso aí foi só um resumozinho, tá? E depois a gente coloca aí nas redes sociais todos os fitoquímicos, onde eles estão, diminuidores do risco de câncer, tá, Carol? Isso tem que ficar claro, porque como médico não posso dizer que o alimento vai curar um câncer já diagnosticado e já em evolução. Mas a gente pode dizer que a alimentação pode fazer com que o câncer cresça mais lentamente ou facilite o seu controle com os tratamentos convencionais, tá? Mas na prevenção, posso dizer com muita segurança, diminuição do risco de câncer, faça do alimento o seu primeiro medicamento, sem sombra de dúvida. Tudo que a gente compra na feira lá, do jeito que a gente gosta, comida. E tudo colorido, ó. Olha como é que tem cor aí nessas compostos fitoquímicos que dão cor aos alimentos. Ó. E eu vou começar passando os ingredientes, então, da torta da Malu, porque a ideia realmente é colocar em prática aqui na receita para ficar bem fácil para você e gastando bem pouco, porque olha que legal que dessa receita que a Malu conseguiu chegar. Vamos começar com a massa, né? Vou colocar na tela, então, os ingredientes da massa para vocês, ó. São 2 colheres de sopa da linhaça moída, né? Importante, então, para ela não oxidar, Malu? Exato, porque como ela é muito rica em gordura, se você usa ela já moída, ela já perdeu o principal componente dela, né? Que seria os ômegas. Então, moer... É a boa gordura, na hora. Na hora. Aí a gente vai usar 4 colheres de sopa de água, meia xícara de chá de amêndoas. Farinha de amêndoas. A farinha, tá? 1 xícara de chá de farelo de aveia, meia xícara de chá de farinha de grão de bico, 2 colheres de sopa de cebola desidratada picadinha, 1 colher de chá de sal marinho, 3 colheres de sopa de leite vegetal, 1 colher e meia de sopa de azeite de oliva e 1 colher de chá de psyllium. Malu conseguiu colocar todos os tipos de fibra possíveis aí, né? Vou passar o recheio já, né, Glaucia? É melhor. Olha que delícia o recheio, você deve ter tudo em casa. 1 xícara e meia de chá do inhame cozido e amassado. 1/4 de xícara de chá de água ou caldo de legumes. 3 colheres de sopa de levedura nutricional. 2 colheres de sopa de suco de limão. 1 colher de chá de alho em pó. Sal marinho a gosto, 1 xícara de chá de tomatinho cereja, não pode faltar, né? 2 dentinhos de alho picadinhos também, 2 xícaras de chá de folhas e talos de espinafre, então tudo cru, azeite de oliva para untar. Olha que delícia, criatividade, Malu fala isso. Para dar sabor, tem que investir em tempero. Então essa brincadeira aí, unindo todos os ingredientes, o alimento inteiro, vai virar uma bela torta. Bom, vamos lá. Né? Cebola e alho. Vamos pra nossa receita. Cebola e alho, panela boa, gente. Quem quer cozinhar saudável tem que ter princípios de culinária saudável. Não dá para usar panela de alumínio, não dá para usar um óleo qualquer, né? Os óleos que são, em geral, refinados. Então, eu cozinho com azeite, que já é uma boa fonte, tá? O que acontece, Carol? Eu vou usar, principalmente nessa torta, os talos de espinafre. Legal. É onde está concentrado a maior parte dos nutrientes, é no talo, né? Então, e as pessoas jogam fora. E você acaba jogando 80% do teu alimento fora. Você compra um espinafre, quer dizer, 80% é talo e você joga fora. E ó, é só picar assim, bonitinho, É só picar, Carol. E o que acontece? Como a gente vai passar ele bastante aqui, ele vai fazer esse refogado, ele vai ficar bem macio. Então, a folha eu trouxe, eu vou usar só um pouquinho, porque na verdade, essa é a receita que você vai usar para praticamente os talos. Tá? E então, dá volume também, né? E fibras, né? Muita fibra. Além do ácido fólico, da vitamina E, que o espinafre é fonte, né? A gente está falando de bastante fibra, né? Então, quer dizer, é uma receita, gente, que assim, quer emagrecer, quer manter peso, Carol, tem que comer fibras. E a gente come pouquíssima fibra. Quanto mais refinado o alimento, o pão, a torta, etc., mais o índice e a carga glicêmica vão aumentar. É verdade. Né? Então, assim,
e você vai ficar sempre com fome. Quanto mais fibras, maior a sua saciedade, maior a sua saúde, né? Então vamos dar uma então vamos lá. Quer fazer mais vou um dar passo? isso, vou colocar, agora vou colocar um pouco das folhas de espinafre, tá, gente? Ó, o espinafre ele murcha bem, né? Então você sabe, eu tô em uma xícara aqui, ele vai murchar. E aí daqui a pouco, quando ele começar a perder a água, nesse momento eu entro com os tomates. Tá bom. Porque eu não quero que os tomates se desmanchem, tá? Muito bom. Tem perguntinha do Dr. Roberto, quem escreveu pra gente, aproveita, estamos ao vivo, @VocêBonitaTV. Mari querida, um beijo. Quais alimentos ou tipos de alimento devemos eliminar, então, para evitar o câncer? O que já é comprovado que alimenta essa célula, doutor Roberto? Vamos lá. Então, por exemplo, que foi mostrado por estudos de meta-análise, né? De acompanhar uma população por muito tempo e saber qual a influência da alimentação no câncer. Alimentos com alta carga glicêmica, açúcar simples. Tá. Dieta rica em açúcar pode ser ruim. Dieta rica em alimentos ultraprocessados. Com carnes muito processadas e embutidas, que são conservadas em nitrito, que são potencialmente cancerígenos, então tomar cuidado. Não tostar demais também as proteínas animais. Quando se tosta as carnes, ali se formam mais nitrosaminas, então isso é prejudicial. Eu acho que em termos de alimentos é isso, ultraprocessados, açúcares simples e proteínas animais muito tostadas, tem correlação com o maior risco de câncer. E óbvio, aí não é culpa do alimento, né, Carol? Fala que é da mão do homem. É o alimento muito rico em agrotóxico, né? Então, pode ser lá um tomate lindo, mas se ele tem agrotóxico já não é muito legal. Então, quem investir mais em alimentos orgânicos, que eu acho que é um mercado que está crescendo. Ou de época também, né? Que são mais baratos, sim, né? Sim, tem menos. Também. Tem menos agrotóxicos, os que são sazonais. Isso respeitar também. a sazonalidade. Respeitar a sazonalidade, sem sombra de dúvida. Legal. Bom, mais perguntinha e já vamos para o seu momento. Malu, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Letícia, um beijo. Mesmo tendo uma boa alimentação com fibras, é possível evitar um câncer de intestino, mesmo sendo, então, hereditário? Essa pergunta é super importante, né, dessa questão da genética, da hereditariedade. O que hoje vocês têm, assim, até de porcentagem mesmo, doutor Roberto? Na verdade, o hereditário é a tendência, né? Quer dizer, hoje se estuda a genética do câncer, que tipo de câncer, a linhagem genética dele. Então, tem alguns tipos de cânceres que têm uma chance muito grande de se manifestar, talvez mesmo com os hábitos razoáveis, mas são exceções, Carol, porque o que se estuda hoje é a epigenética, é o que está acima da tendência. O ambiente vai moldar a sua genética, então você pode ter tendência a um câncer de pulmão, que seu pai teve, e se você fumar, aumenta a chance. Entendi. Se você não fumar, diminui. Então, a questão que ela perguntou é que mesmo sendo hereditário ou uma tendência hereditária, o que pode fazer ele se manifestar é o hábito. Também é o que mais importa. Então pode continuar com a fibra, que vai ser o mecanismo de proteção também, sem sombra de dúvida. Tá aí. Malu, vamos lá. Que você ia acrescentar. Nós vamos misturar aqui, Carolzinha, as farinhas, tá? Então, assim, eu estou usando a farinha de grão de bico, estou usando a farinha de amêndoas, porque as oleaginosas, elas vão ter um papel importante como um fator de proteção em alimentos, então por isso que eu estou usando. Tá. Quem não tiver problemas, pode trocar a farinha de grão de bico e a farinha de amêndoas pela farinha de trigo integral, tá? Que é rica em fibras também. Quem tiver problema com glúten, pela farinha de arroz integral, tá? Então aqui eu tô misturando as minhas farinhas, a cebola desidratada. Isso na torta, gente, dá um sabor que vocês não têm noção. Nossa, então vale a pena. Não tem, não usa, tá? Vou usar um pouco do alho em pó aqui. Pra massa vai bem, né? Pra massa, fica muito gostoso. Estou usando também a levedura nutricional, tá? A levedura nutricional, ela é uma fonte importante de vitamina B, né? E traz um sabor de queijo muito especial. Tá. Quem não tiver, ok, não vai usar, tá? Ela é opcional. E o psyllium que também que é uma ótima fonte de fibras, tá? Então, vamos lá, tá tudo aqui. E não vai ovo. Não, sabe por quê? Porque nós vamos passar para esse passo agora, Carol. Eu vou hidratar aqui a minha farinha de... ui, quase que eu caio tudo aqui. A minha farinha de linhaça. Ah, tá? Entendi. Isso. É por último. Eu tenho 20 gramas dela. Eu vou usar 4 colheres de sopa. Ela é que aqui. vai dar a liga. Ela vai ser o meu ovo vegano. Tá. Tá?
Olha lá, todo mundo pede sempre para dar sugestões da troca. Malu hoje, então, ensinando como usar a linhaça no lugar. Exato. Você vai simplesmente misturar a farinha de linhaça que você moeu na hora, tá? Em água. Então, para cada uma colher, 3 colheres de água. Então, uma colher de farinha da linhaça moída, 3 de água. 3 colheres. E aí isso dá um ovo. E isso vai dar um ovo, Carol. Tá bom. Tá? Poderia ser a chia aqui também, ok? Vou deixar ela hidratar. Quando ela ganhar a consistência de gel, é a hora que eu vou misturar. Tá, a gente espera um pouquinho então, né? Vamos esperar então. Então nós vamos fazer o seguinte, enquanto hidrata para vermos, né? Vamos colocar a perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Frank. Um beijo, querido. Pesquisei muito sobre a jaca e li que é um excelente alimento para prevenir e matar o câncer. Isso realmente pode ser possível ou é mais um mito de internet? A gente deixou uma perguntinha do Frank. Antes do Dr. Roberto responder, eu acho que você queria falar alguma coisa da receita, né, Malu? Rapidinho. Eu coloquei o inhame aqui. Esse inhame eu só cozinhei, gente. Eu cozinhei o inhame com casca, tá? Depois é que ele tá macio, eu descarto a casca, amasso o inhame e eu vou usar. Só isso. Só isso. Tá? E foi pra panela. Veio pra panela, isso. Já tinha um pouco da água do espinafre com tomatinho. Então aí você vai colocar água de acordo com o que estiver o teu espinafre, ó. Porque tem que ficar um recheio macio. Olha a cremosidade. Mas não aguado, tá? A única coisa que eu vou acrescentar aqui é o sabor ácido. Então, eu vou complementar aqui a minha receita com um pouco do suco de limão. Isso vai trazer um pouco de acidez e vai melhorar a sua salivação. Porque quem está com câncer tem muito problema de estímulo da salivação. Então, você vai conseguir também melhorar a palatabilidade desse prato. Que legal, Malu. Boa dica. Muito bom. Vamos responder a perguntinha do Frank, doutor Roberto. Ele comentou, então, que ele foi, enfim, ler e estudar a respeito da jaca e disse que é um alimento excelente para prevenir e matar o câncer, né? Ele escreve dessa forma. Entendi. Ele pergunta se isso é possível ou se é mais um mito de internet. Que matar o câncer, se você imagina que ele vai ter o poder de não deixar a célula cancerígena se automultiplicar, vai fazer ela evoluir e você curar do câncer. Eu não posso dizer que a jaca tem poder de matar a célula cancerígena, não conheço estudos que refletem isso. Provavelmente é mito de internet. Agora, na prevenção, está dentro de um contexto. Se a jaca tiver um dos componentes que a gente citou, que diminui o risco das células começar um processo cancerígeno, aí como prevenção, é mais um alimento bem-vindo. Agora, matar o câncer, desconheço. Eu posso até pesquisar e depois colocar nas minhas redes se é verdade, mas a princípio eu acredito que seja mito de internet. Acho que o caroço, né, da jaca, ela tem as mesmas propriedades das oleaginosas, Sim, né? então produz selênio, vitamina E, é antioxidante. Antioxidante. E a jaca, né, a carne da jaca em si é fibra. Né? Exato. Então, por ser um alimento rico em nutrientes que previne. Aí eu acho que cabe. Tá aí. Vamos seguir que tem um passo importante que a Malu quer mostrar a linhaça agora. Isso, Carolzinha. Você já hidratou. Ela já hidratou, ela ganhou a consistência gelatinosa que eu preciso, tá? Então, eu tenho meus secos aqui. Vou misturar aqui o azeite com o meu óleo, tá? Vou dar uma leve misturada. Vou colocar aqui no meu meinho. Aí você fala, nossa, Malu, muito pouco líquido para muita massa, né? Mas dá certo. É, aquela receita boa, dá adoro. Certo. Ah lá. E vai render quanto, Malu? Isso eu não te perguntei. 10 pequenininhas. Ou uma grandona. Ou uma grandona, exatamente, Carol. Show. Bom, agora não tem mistério, gente. Agora aqui é misturar até eu conseguir dar ponto, tá? O que acontece, Carol? Quando eu estou mexendo com massa, a temperatura da minha mão vai influenciar na massa. Então, se tua mão está muito quente, você vai ficar a massa vai continuar grudando, você vai ter tendência de querer ou pôr mais líquido ou pôr mais farinha. Lava a mão, tenha calma e recomeça o processo, tá? Não vai acrescentar nada. Essa receita, ela tá extremamente calculada. Perfeito. Tá? É isso, gente. É isso. Não muda nada. Perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Um beijo, Lilian, obrigada. Como usar o chá verde? Fim de semana, né? Opa, olha a nossa massa, gente. Não precisa de mais nada. Olha que legal. Tá? Então, a única dica começou a sentir que está grudando, que tem alguma coisa errada? Para o processo, lava a mão, resfria a mão e volta.
Enquanto ela descansa, eu prepararia o recheio. Mas como eu precisava do recheio pronto, e eu já trouxe uma massa pronta, eu troquei o inverso. Quanto tempo ela vai descansar, Malu? O tempo, uns 15 minutinhos, tá? Só para ela dar uma hidratadinha, mas também não tem problema, ó. Tranquilão, tá vendo? Show. E ela é uma massa super boa, você trabalha ela super bem, tá? Vira até biscoitinho. Isso. O que acontece, Carol? Ela vai render 10 porções dessa pequena, tá? Você vai separar as porções para você poder trabalhar e abrir a sua massa. Tá. Massas que não tem glúten, elas grudam mais, elas têm mais problemas na hora de você abrir, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar na forminha untada, vai molhar os seus dedos, molhar, e você vai abrir com a sua mão molhada. Bem devagar, tá? Entendi. O truque é a mão. O truque, exato, é umedecer a ponta dos dedos para você trabalhar. Mas essa água não vai interferir? Não, porque você vai pré-assar essa massa por 10 minutos e ela vai... Exato. Essa massa, Carol, inclusive, só para falar para vocês de casa, gente, que ela faz um biscoitinho delicioso. Então, eu já tô de olho nela. Se você abrir no silpar, abre ela bem fininha, corta, ela vira um biscoitinho. Um snackzinho. Exatamente. Coisa boa. Tá aí, ó. Em uma receita, infinitas possibilidades. Isso mesmo. Deixamos uma pergunta, doutor Roberto, a respeito do chá verde. Então, né, você pode contar. E Malu também, pensando no ponto de vista da gastronomia, também pode. Como usar, então, o chá verde? Na verdade, na forma de infusão mesmo, como um chá mesmo, desde que seja o chá verdadeiramente verde, né? A Camellia sinensis, né? Para não comprar falso. E pronto, uma xícara ao dia de chá verde já mostrou pelas catequinas, que são compostos bioativos que o chá verde tem, e também são potentes antioxidantes na diminuição do risco de câncer do aparelho digestivo, de alguns para prevenção de doença cardiovascular também, é muito interessante. Então, o importante é usar. Se tiver algum macete a mais aí... Chá tem que saber preparar, né? As pessoas, às vezes, elas queimam, elas oxidam o chá. Então, por exemplo, quando você vai fazer chá, você ferve a água, quando ela começa a aquecer, começa a soltar as bolinhas, aí sim você vai, você vai colocar as folhas do seu chá. Desliga e coloca. Não colocar água fervente. Cada chá, então, por exemplo, o preto tem um tipo, o oolong tem outro, o branco tem um tempo. Mas em geral, Carolzinha, 1 a 2 minutos no máximo. Depois você tem que tirar as folhas para não amargar. Perfeito. Deixa eu... Sandrinha entrou aqui no estúdio, amamos você. Sandrinha, maravilhosa, bem-vinda de volta. Saudade do meu amor. Beijo. Quase choro aqui quando ela entra. Ó, Carolzinha, linda. Tá bem, né? 100%, maravilhosa. Saudades, né, Glaucia, que eu ainda não tinha encontrado. Beijo. Amamos você, estamos felizes em tê-la de volta. Não chora. A gente sempre briga aqui nos bastidores. Eu e a dona Sandrinha, né? A Sandrinha é tudo. A Sandrinha é tudo. Ela é o meu amor. Perguntinha do público. Nossa, sem ela não dá. Não dá. Olha lá. Fê, obrigada, um beijo. O alho em pó tem as mesmas propriedades, então, que o in natura? Quem dera. O in natura é melhor, né? Você preserva mais os compostos bioativos dele, né? O dialil sulfeto, que é o componente que interessa, a alicina também. Quanto mais in natura, melhor, né, Carol? Se preserva mais. Então, depois que eu acho que foi processado, em pó, eu não sei como é que a indústria faz. Talvez a Malu até dê uma dica aí como é que eles fazem. Depende como faz. Se for feito esse processo por liofilização, esse processo ele vai sim conservar as propriedades. Tá. Só que o processo consegue. Só que se você, por exemplo, compra a granel, ele já foi oxidado. Entendi. Né? Então ele tem que ser embalado também de uma maneira que ele não perca as propriedades, tá? Eu acho que nesse caso ele funciona mesmo para dar o sabor e não pensando nele como... Na culinária como sabor, ok, mas como nutriente, alimento funcional, talvez não. Exato. Ó. Mais perguntinha do público. Olha lá que bonitinhas nossas tortinhas. Na tela quem escreveu pra gente. Jéssica, obrigada, um beijo. Além de melhorar a digestão, o alecrim de fato ajuda a amenizar a formação de nitrosaminas durante a cocção de carnes, para quem gosta de consumi-las melhor passadas? Pode diminuir, sim. É um processo bioquímico que pode diminuir, mas não impede a formação total das nitrosaminas. Acho que é o mais microbiano. Na verdade, assim, o que a gente sabe é que existe, por exemplo, o coentro, se não me engano, pode ser que o alecrim também tenha essa propriedade.
Existem componentes que competem pela absorção no intestino. O intestino tem que absorver para dentro do sangue aquilo que está ali no intestino. Então, tem portinhas de entrada, que a gente chama de receptores. E tem alguns vegetais, algumas especiarias que ocupam esse receptor, onde entrariam metais pesados, onde entraria alumínio, entraria chumbo. Então, já tem estudos mostrando que o coentro é um diminuidor da absorção de metais pesados para dentro do sangue. Então, agora, a questão da nitrosamina, eu acredito que não impeça, não. Tá? Deve diminuir um pouco do impacto, eu acho que é válido. Mas uma das estratégias hoje para diminuir o risco de câncer é optar por métodos mais brandos de cocção. E não propriamente tostar demais, tá? Então, é tentar ao forno. Então, quem gosta de uma carne bem passada e vai tostar mais, eu acho que o risco aumenta. Eu não sei se vai ser esse alecrim aí que vai conseguir diminuir tanto esse impacto. Pode diminuir, mas não impede, né? Talvez, ao invés de comer várias vezes na semana, comer do jeito que gosta, mas uma vez, isso, né? Assim, isso. diminuir a frequência. Isso, perfeito, Tem que Carol. tomar cuidado, né? Que as pessoas... As especiarias são muito bem-vindas, né? Sempre. Como alimentos funcionais, o alecrim, o cravo, todos são muito bem-vindos. Ó, Carolzinha, vamos ver. olha que linda que fica. Que graça. Quanto tempo ela ficou, então, no forno? Ela ficou Então, 10 pré-aquecendo minutos. 10 minutos. Você vai pré-assar 10 minutos, aí depois tira, coloca o teu recheio e você vai voltar ao forno mais uns 20, 25 minutos. Tá. Olha que gracinha que ela fica. Ficou, olha que massa bonita. E fica muito saborosa. Olha lá. O que eu ia falar que o Roberto tá falando disso, que tem gente que às vezes fala, eu como todo dia, eu como grelhado. Aí vai na padaria, come na salada com grelhado que é feito na churrasqueira. Aham. Gente, isso faz mal. Porque fica casquinha, né? Lógico, vai. Então, você diferente. come grelhado, mas cuidado com esse grelhado. Tem pergunta pra você, Malu. Olha lá quem escreveu pra gente Vamos na lá. tela. Vamos aproveitar e vamos experimentar essa delícia. Cláudia, um beijo, obrigada. Parabéns pela receita. Essa torta posso fazer na panela de inox e congelar? Panela de inox pode. Panela de inox você tem que preparar ela só, né? Então, por exemplo, quando você comprou uma panela de inox, você vai preparar ela para o uso. Panela a gente prepara. E aí você vai ferver umas 3, 4 vezes a água. E aí depois que você ferver essa água, você já pode usar, tá? Tá. E o que mais que ela perguntou? Se pode congelar a tortinha. Pode congelar essa torta já pronta. O segredo do congelamento é resfriar ela rápido, tá? Então você tem que resfriar ela rapidamente. Colocou, montou, coloca uma bacia com água com gelo, deixa ela resfriar rapidamente e depois você embala ela e já pode... Malu sabe tudo, né, doutor Roberto? Quem dera, quem dera. Perguntinha do público. Essa dupla é demais. Ai, tá vendo que eu amo segunda-feira? Na tela quem escreveu pra gente. Obrigada. Eu acho que tá aí coisa comercial, né? O uso de alimentos orgânicos contribui ainda mais na combinação dos fitoativos para prevenir o câncer em geral? Sem dúvida, boa pergunta. Quanto mais densidade nutricional o alimento tem, a quantidade de minerais, vitaminas por grama dele, então a gente chama isso de densidade nutricional. Os alimentos... É óbvio que o orgânico, ele, mesmo que não seja orgânico, ele tem os seus nutrientes, mas a química que a gente carrega junto acaba atrapalhando tudo. Então, essa potencialização de vários nutrientes que são preservados no alimento é que trazem um benefício. Senão a gente só suplementaria em cápsulas um monte de minerais, vitaminas, compostos bioativos e a gente não teria problemas de saúde. Na verdade, a gente sabe que não é assim. O alimento em si ele tem alguma mágica que a natureza dá, onde a absorção é melhor, onde eles estão em quantidades que atuam de maneira sinérgica. Então, eu acho que orgânico, sempre que puder, orgânico. Vai ser sempre muito bem-vindo. Doutor Roberto, tem mais uma pergunta do público, mas eu queria colocar uma minha importante, que a ideia da pauta é falar da prevenção. Mas é claro que a gente sabe que muitas pessoas podem estar nos assistindo, podem estar passando por um tratamento, um momento, né? Sim. Comum, né? Para vencer e que a alimentação vai andar de mãos dadas. Sim, então, sem dúvida. se você puder, assim, destacar para quem está fazendo um tratamento, então, que já tem o diagnóstico, o que incluir, o que tirar e como pensar nessa moderação da alimentação. Entendi. Já que o quadro está presente, mas que a pessoa tem que ter também a imunidade fortalecida,
nutricionista. Também. Para conseguir, né? A gente sabe ela tem que se não nutrir é tão do mesmo simples. jeito. Um dos grandes desafios do processo cancerígeno, quem tem um câncer, é conseguir manter o indivíduo com nutrição adequada, porque o câncer, ele faz com que a gente comece a ter uma degeneração muito rápida e a pessoa se desnutre, que é uma das causas de morte, a própria desnutrição que o câncer traz. Sim. Né? Então, manter uma densidade nutricional sempre. Então, o que eu posso dizer é que tudo que vale para prevenção vale para quem está com câncer. Okay. Existem equipes de nutricionistas e médicos que também orientam o paciente em tratamento, até para melhorar a palatabilidade, que foi que a Malu falou, porque a pessoa às vezes está sem paladar, né? E eu diria que tem que ser uma alimentação predominantemente do reino vegetal. Deve-se ingerir, sim, a proteína, de modo para a imunidade ficar boa, para não se desnutrir. O aporte proteico é importante, mas caprichar em antioxidantes. Então, ter uma alimentação rica em vegetais, rica em cereais integrais, em frutas, rica é uma quantidade correta, não exagerada. Tá? Mas é isso que eu diria como dica. Evite frituras, evite alimentos embutidos, evite alimentos muito processados. Aquilo que eu falei como prevenção continua valendo para quem está com câncer. Aí. Tá uma delícia, hein? Tá bom. Eu tô comendo também já. Ah, que linda que ela está. Vamos para mais uma pergunta, dá tempo. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Taunia, um beijo para você. Os ácidos graxos são encontrados em quais alimentos? E qual é o melhor para segurar o câncer? O açafrão também ajuda a combater o câncer? Bom, açafrão, a curcumina, a gente falou que é um composto bioativo muito bom, tá? Então ajuda sim. Quando a gente fala combater, é diminuir, fazer com que ele seja melhor controlado. Isso não vai substituir os tratamentos convencionais, infelizmente, tá? Agora, os ácidos graxos são componentes encontrados em gorduras dos alimentos. Porque a gente sabe que a resposta inflamatória exagerada piora o prognóstico do câncer. O que aumenta a resposta inflamatória é o ácido graxo da família ômega 6, que é a gordura saturada, de origem animal. Então não exagere na gordura animal. Os ácidos graxos ômega 3, eles são anti-inflamatórios. Então a linhaça que a gente trouxe, né, os peixes, né, a gordura ômega 9 também é muito boa. Então acho que tem que tomar cuidado de não exagerar na gordura animal. O ácido graxo que não pode exagerar. Pode comer, mas não exagere. Perfeito, arrasaram. Malu, tá uma delícia. Depois põe mais recheiozinho pra mim. Tá bom, né? Eu já deixei tudo pronto no camarim. Vou agradecer. Maravilhoso. Eu acho que agora a gente não tem mais tempo, mas numa outra oportunidade a gente podia falar do tutano lá. Tutano de boi? E a gente já apresentou aqui uma vez, Malu deve conhecer aquela receita do pé de galinha, da geleia. Com caldo de osso. Que com caldo de osso. É tão interessante porque eu me lembrei agora, mas enfim. Ela é bem rica. De um determinado momento aí que eu fui ler mais a respeito do assunto para poder ajudar uma pessoa. E me lembrei que é um negócio que pode, assim, dar uma nutrição muito nutritiva. Eu acho que em algum momento, numa próxima vez, a gente comenta, doutor Roberto. Tá certo, ok. Não perfeito. É, Malu? Porque é uma receita interessante. É uma receita bem... aproveitamento integral do alimento. Do alimento. Né? E barata, parece que dá uma levantada mesmo na imunidade. Então, me lembrei agora, não podia deixar de dizer. E o pessoal de casa pode fazer pesquisa, isso tem, né, na internet também. Vou agradecer essa dupla maravilhosa. Vai lá para acompanhar o trabalho no Instagram, Dr. Roberto Navarro, clínico geral e nutrólogo. Você encontra no @doutor abreviado, Roberto Navarro, tudo junto. Doutor abreviado, Roberto Navarro, tudo junto. O site, drrobertonavarro.com.br. O site está novinho, esperando por vocês, com muitas dicas também lá no Instagram. E a nossa chefe Malu Lobo, vai lá, @chefe Malu Lobo, tudo junto. Já encontra o trabalho, todos os cursos e tudo que eles estão aí comer bem, né, Carol? preparando comer bem no momento. De maneira simples, maneira saudável. Gente, a saúde está na mesa, né? Saúde no prato. É isso. Tá bom? Obrigada, queridos. Ótima semana para vocês. Começar a semana com vocês, viu? Tá uma delícia. Pode botar mais que eles vão levar pra lá.